Foi? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o meu convidado é nada menos do que Thiago Banha, meu querido amigo. Hoje ele vai falar um pouquinho sobre stand-up, sobre comédia, sobre fofocas, que ele é um grande fofoqueiro, inclusive. Mas ele é muito mais do que vocês possam imaginar. Com vocês, Thiago Banha, O se bom é que, o apresente. bom é que tem que fingir, né? Que a gente já não estava conversando antes Ah, aqui, antes de começar. Tem que ficar aqui disfarçando, fazendo de conta que não, hoje, tudo bem, pessoal? acabou de chegar. Mas acabei de chegar, tô 2 horas que eu tô aqui já. Mas bora lá. Diga aí. Vambora. O que eu quero saber de você é o que não fazer numa contratação. O que não aceitar, hoje coisas que você, situações que você já passou e hoje você não aceitaria mais. Rapaz, aí tem muita coisa, viu? Tem muita coisa, porque, tipo assim, eu tenho muito tempo já de carreira de comediante. Mais de 10 anos, eu faço comédia desde 2011. Profissionalmente tem 7, 8 que eu vivo, né? Ganho mais dinheiro assim com comédia de fato. Só que dentro desse período eu já vivenciei diversas ocasiões. Eu acabei de lembrar de um agora aqui. Eu adoro contar essa história porque ela me dá raiva, né? Que é a seguinte: uma certa vez a gente fez um show em um bar aqui de Salvador, que eu espero que esse bar feche, né? Em algum momento. Que foi o seguinte: esse show foi no dia de um jogo do Brasil, né? Uma quarta-feira, um dia bem Claro. horrível assim para fazer stand-up. Só que o que acontece? A gente não tinha contrato. Primeiro erro. Sim. O acordo foi todo verbal e tinha uma pessoa que estava fazendo essa produção pra gente. Quando rolou o show, o bar não ajudou em nada, absolutamente nada, não fez nada para poder fazer o projeto andar. No dia do show não tinha técnico de som, então a gente precisou pegar um amigo nosso que foi para assistir e colocar ele para fazer o som, porque ele era sonoplasta da igreja. A igreja A igreja adventista salvando, salva, certo? salvando. Além da religião, inclusive o que eu entendo de audiovisual, muito é pelo que eu aprendi lá, então eu tenho uma noção mínima de áudio por conta disso também, que eu tive essa função na minha época de igreja. O gerente do bar saiu e foi assistir o Jogo do Brasil em outro bar, de frente assim. Então, assim, eles estavam cagando todos pra gente, certo? E a gente não tinha documentado nada, não tinha contrato de nada. Só que como a gente fez uma divulgação muito forte, conseguimos algumas entrevistas, a gente saiu no jornal, na agenda cultural, tudo, deu muita gente Pronto. nesse show. E aí? Não tinha luz também. Eu fiz o show azul. Gente. Eu tava azul, porque ficava piscando aquelas luzes de LED assim. Os caras, eu não sei se eles não acreditaram que ia dar certo. Enfim, eles não fizeram nada para poder fazer o projeto funcionar. Eu acho que no dia deu umas 120 pessoas, assim. Então era uma combinação de ser um dia de jogo do Brasil e era um feriado, era um pré-feriado. Tá. A gente não sabia que tinha uma banda. O cara colocou uma banda para tocar também no dia. A gente não fazia ideia que ia ter uma banda. Ia ter uma banda depois da gente. Até então não teria. Beleza, a gente aceitou também, né? Beleza. Fizemos o show e tal. E aí ele já, quando terminou o show, o gerente voltou e falou: a gente vai querer fazer uma segunda sessão na semana seguinte. Mas a gente obviamente sabia que não ia dar aquela quantidade de pessoas, até porque não ia ter as mesmas pautas, né, de comunicação que saíram, e não tinha outro feriado. Ok, fizemos os 2 shows. Quando a gente recebeu o cachê, resumindo a história longa, foi R$ 50 para cada um. E o ingresso do show era R$ 25. Aí você pensa, R$ 50 para cada integrante? Não, era R$ 50 para o grupo. Nossa. E a pessoa que intermediou, até me expressei mal, falei que foi para cada um. Não, foi R$ 50 pro grupo. O cara disse que deu R$ 50. E a pessoa que fez a mediação dessa produção, ela aceitou isso. E aí depois eu soube que o dinheiro foi pago para a banda. Quer dizer, a banda nem ia tocar e recebeu o cachê. E a gente recebeu R$ 50 por 2 shows. No caso, R$ 10 para mão de cada um. Porque não é nem para dizer que a pessoa que fez a produção nos roubou. Ela também Não recebeu. não recebeu. E ela aceitou, que foi o que me deixou mais indignado na época. Então, quando você for fechar um evento,
tenha plena consciência do que você está fechando e, se possível, coloque um contrato. Hoje em dia já funciona, né? Conversa, tudo já serve funciona como como prova, sim. É isso, a gente não tinha essa noção. Então, ou você bota um amigo advogado que você tem para poder mediar, meu irmão, então bote contrato. Porque senão é laranjada. Verdade. Porra, esse E a daí gente foi viveu barril, isso e viu? na época eu fiquei. Oh, nossa, Nossa. toda vez que eu passo na frente desse bar, eu torço para acontecer uma coisa ruim com ele. Desculpa, gente, eu sou escorpiano, eu guardo rancor. Não consigo passar pela frente dele e ficar bem, não. Eu torço mesmo para acontecer alguma merda, não com ninguém lá dentro, entendeu? Não é pra acontecer ninguém lá dentro, mas estoura um cano, porra. Tá ligado? Uma parada assim para dar um prejuízo nele. Poder... Nossa. Você fez revisitar uma memória horrível aqui, mas vamos lá. Nossa, mas bom, enfim, o que importa é o conselho e a experiência, não é verdade? Então, assim, uma coisa agora um pouco óbvia, mas que todos os dias a gente vê acontecendo aí, que é a postura sobre pessoas que se prestam a fazer conteúdo nas plataformas digitais. Postura, ética, enfim, tudo, vale tudo pelo engajamento. E eu sei mais ou menos a sua opinião, mas eu gostaria de saber isso. Vale tudo pelo engajamento. E também como melhorar essa postura, essa tua imagem perante o teu público e também perante a publicidade, né? Porque a Sim. maioria das pessoas está ali justamente para ser vista pelo mercado publicitário. Então, como se comportar também de uma forma mais acessível ou que gere um engajamento melhor também na área publicitária? Isso vai muito do seu objetivo. Eu tive uma conversa com uma amiga minha, o nome dela é Clara, até mencionar o nome dela aqui, que começou a produzir conteúdo, que é o seguinte: você quer seguidor ou você quer construir uma comunidade? Existe uma diferença em relação a isso, né? Tá. Porque você conhece, todo mundo conhece, você que está assistindo conhece, muita gente que tem muitos seguidores e que, se não fosse tigrinho, não estava ganhando nenhum dinheiro. Tá ligado? Que a plataforma tá pagando mais que a carteira de trabalho, se parar para pensar, né? Então, se você quer seguidor, tem diversas estratégias, pô. Faça tudo o que você quiser pelo like. Não vai te render dinheiro se você não for bom de tigrinho também. Que eu acho que tá caminhando para acabar isso. Sim. Mas eu lembro de um caso de uma moça lá do subúrbio, que na época eu estava fazendo uma lista para algum evento, que eu já trabalhei fazendo isso, e aí o nome dela estava na lista. E eu fiquei de boa, não sabia quem era, achei que alguém tinha colocado porque conhecia o trabalho dela e passou. Quando chegou na hora que foram fazer as avaliações de quem ia para o evento, na verdade não era uma lista final, era uma pré-lista. O nome dela estava lá e aí questionaram quem era. E aí alguém falou assim, mas ela tem 90 mil seguidores. Mas não comunicava absolutamente nada, não tinha nada a ver com o que a gente estava produzindo e tal. Assim como tinha outras pessoas assim, vários caras também, tá ligado? Então, assim, Só tinha seguidor. só tinha seguidor, tá ligado? Não tinha nada a ver com o que a gente estava construindo dentro daquilo ali. Então, se você acha que o que você quer é só seguidor, meu irmão, aí vale. Faz o que você quer. Tá ligado? Eu tenho um amigo mesmo que eu sempre falo pra ele que é incrível como ele vive um verão eterno. Todas as fotos do cara, ele de sunga na praia, dando uma pala de peça, tá ligado? Eu falei, meu irmão, você é incapaz de sorrir, pô. Você tá sempre seduzindo as pessoas, não dá uma risada, porra. O cara não come um alimento, o cara não vai nada. Todas as fotos do maluco, ele de sunga, as fotos de contra-plongée, assim, tá ligado? E aí tem esse ponto. O outro ponto é, se você quer tornar o seu perfil profissional e você quer trabalhar Sim. com a internet, aí é uma outra parada. Para você atrair marca, primeiro você precisa ter um produto que demete com elas, que converse com elas. Então, você precisa ter digamos assim, um quadro que as marcas consigam entrar naquilo ali. Por exemplo, eu sou do stand-up. É muito difícil uma marca chamar qualquer comediante stand-up para fechar qualquer tipo de trabalho. Então, aqui em Salvador, a gente meio que se habituou a ir além do stand-up. Produzir para além do stand-up. Eu fiz um quadro, que eu vou até voltar com ele agora, inclusive, como eu estou falando, eu seria obrigado a voltar, que era de entrevistar pessoas na rua. Eu gravei
4 episódios daquele quadro e fechei algumas publis por conta dele. São Lázaro foi Por um deles. isso, em São Lázaro, na Barra e tal, por entrevistar pessoas na rua. Porque a minha comunidade se interessou, comentava bastante e tal. Então, existe uma grande diferença. Se você quer seguidor apenas, faz o que você quer aí que vai bater. Algum público carniceiro vai se interessar pelo que você faz. Seja você o maluco que está mostrando, repostando violência, que está produzindo aquele conteúdo trash sem nenhuma responsabilidade com quem está te assistindo. Mas se você está a fim de produzir algo para poder, de fato, transformar aquilo em um trabalho, em um dinheiro reconhecido por marcas e tal, aí, de fato, você precisa ter um pouco mais de cuidado com o que você entrega, tanto tecnicamente quanto do ponto de vista ético, né, que é o que a gente estava falando aqui. Você não vai... Eu sou a favor de você não ficar copiando as coisas dos outros, tá ligado? Embora hoje Tudo se copia, as redes né? sociais até indicam isso, né? Incentivam isso. Tem lá o negócio de dueto, que é basicamente você pegar aquilo ali, ou você faz igual, ou você reage e tal. Mas se você conseguir ser original e conseguir criar alguma coisa onde as marcas consigam entrar e se comunicar junto com você, é o caminho perfeito. Beleza. Eu concordo com tudo isso que você falou também e acho que essa estratégia também de você construir uma carreira, construir um perfil, ter esse planejamento também é importante. Sim. Muita gente não tem, né? Antes fazia isso de qualquer jeito e se der certo, deu. E você é uma pessoa que eu vejo isso, né? Que você tem esse planejamento na tua carreira, você estuda muito antes de você publicar uma coisa, de você fazer um texto, né? Não é assim, qualquer coisa você vai falando. Não, e ainda tem um outro detalhe, até uma crítica para mim também. O feito é melhor do que o perfeito. Por exemplo, esse quadro de entrevistas que eu tenho, o meu primeiro vídeo tá com fundo estouradaço, que eu gravei na praia, 2 horas da tarde, meu irmão, o fundo tá branco. Não dá para ver que o céu tá azul nem nada. Mas a pessoa que vai assistir isso não tá ali assistindo aquele vídeo por conta da beleza do Porto da Barra, pô. Ela tá ali pelo conteúdo que eu vou apresentar. Então, eu pensei, porra, acho que eu não vou postar, porque o céu tá branco, estourou, mas depois eu falei, meu irmão, quem tá assistindo não tem nem esse conhecimento mais técnico. Depois ajusta, tá ligado? Então, eu sempre digo isso. E é uma crítica até para mim mesmo, porque eu já fui essa pessoa de deixar de fazer várias coisas porque não estava perfeito como eu gostaria. E que na maioria das vezes eu não vou conseguir fazer nada perfeito como eu gostaria, porque eu sou chato pra caralho, tá ligado? Então, às vezes meu irmão, você fez, você posta, tá ligado? Se não ficar bom, ninguém vai acertar fazer nada de primeira. Nada que é feito na primeira vez vai ficar excelente, tá ligado? E se ficou excelente na primeira vez, por exemplo, meu primeiro show de stand-up foi excelente. Aí depois... O 6º show foi pavoroso, foi coisa de pensar e não fazer nunca mais, tá ligado? Então, tudo é uma questão de aprendizado, pô. Com o tempo você vai ajustando, você vai entendendo como é que você faz, tá ligado? E vamos falar de pretensões e o ano já vai virar, né? Já vamos virar 2025, então seus planos para 2025, 2026, coisas que você quer fazer no stand-up, na tua vida pessoal também pode ser, outras áreas também. Sim. Você falou que pode passar. Você também é roteirista, você é publicitário, você canta nos karaokês aí da vida. A minha melhor característica é essa. Você é modelo de perfume, você é um homem da moda. Eu estrelei uma campanha aí que eu nem acreditei que os caras tinham me contratado. Você é um homem da moda, você é um homem nordestino referência. É isso, né? Um baiano aí. O homem mais cheiroso de Salvador, segundo ele mesmo pesquisou. Isso eu aceito. Segundo ele mesmo pesquisou, ele é o homem mais perfumado, isso aí eu aceito. mais cheiroso de Salvador. Esse elogio aí eu aceito e eu concordo com ele. Ninguém nunca vai me ver fedendo em nenhum lugar. Sempre o contrário, sempre vou estar muito bem perfumado. Mas em relação a pretensões, a primeira é meu solo. Ele vai sair, já estou começando a colocar isso em pauta, em prática já estou começando a desenvolver. Demorou, meu irmão, enrolei, inventei um monte de coisa para poder fazer, mas ele vai vir. Eu tenho vontade de fazer algumas coisas que não necessariamente são de comédia, como, por exemplo, eu tive um podcast agora com Ingrid, Ingrid Lago, né, que foi minha parceira de mesa e de projeto, que era sobre dança, que era uma coisa que não tem nada a ver com o meu universo. Mas eu gosto muito de entrar nesses ambientes onde eu sou um total ignorante para poder entender sobre ele, certo? Porque, por exemplo, naquele projeto, no Mexe o Balaio, a gente fez um programa que eu gostaria de assistir, não só necessariamente sobre dança, mas sobre tudo. Porque eu sinto que quando você coloca duas pessoas que têm muito entendimento de um assunto para poder conversar,
e uma é muito fã da outra, aquilo vira uma grande babação de ovo que quem está assistindo e não tem muito conhecimento técnico daquilo não entende nada, Aí sabe? fica só uma conversa de amigos E isso mesmo. vira, porra, um puxando o saco, conversa de compadre, um puxando o saco do outro. E no nosso caso, como tinha ela que tem um conhecimento técnico para poder conversar de maneira técnica, tinha eu que era a pessoa que está em casa assistindo que não entende. Tá. Que talvez tenha alguma admiração por quem estava ali, que talvez Sim. gosta daquilo ali, mas não sabe como executar. Porra, eu sou apaixonado por Neil, irmão. Se eu dançasse igual a Neil, eu ia tratar todo mundo mal. Por isso que eu não sei dançar. Por isso que Deus não me deu essa qualidade, né? Porque eu acho dança um bagulho incrível, assim. Tipo assim, infinitamente superior à comédia. Eu sou comediante, Mas mas tem vídeo de eu você acho dança dançando. muito melhor do que comédia. Tem um Mas- trecho de 3 segundos meu dançando Mas forró. tem vídeo de você dançando Tem um samba, sambando no show de Tony sambando. Salles, Sim. né? Mas eu quero muito fazer coisas que vão além da comédia, até para mostrar a cultura de outros lugares, mostrar como é estilo de vida de pessoas, assim. Então, vamos Contar ver. histórias, né? Você Contar gosta de histórias, contar eu gosto de contar histórias. histórias. Acho que é por isso que eu me identifiquei tanto com esse rolê de ficar entrevistando gente na rua. Porque, na verdade, a gente tem pouquíssimo trabalho. A gente só faz a pergunta e quem me rende o like é quem tá me respondendo. E saber de uma boa fofoca também, né? Que você... A vida dos outros é interessante demais. Muito interessante. Então é isso. É só isso o programa? Eu acho que sim. Acabou o programa já? Tem mais Tem quantos alguma- minutos aí de gravação? Já me diga aí. Eu quebrei aqui completamente a quarta parede. 16. Não, vamos segurar mais 4 minutos Vamos aqui. lá. Agora me diga uma coisa. Você, enquanto advogada, consultora e os cabal aí de negócio de contrato, qual o conselho que você dá para um influenciador? Vou ser bem específico. Sim. Que vai fechar a sua primeira publi com uma marca grande, mas que a Nossa. conversa ainda está naquele lugar da agência conversar diretamente com ela, não tem ninguém intermediando. Como é que você acha que um influenciador deve conduzir essa negociação? Primeira coisa, ele saber tudo. Ele tem que perguntar tudo para a agência. Tudo, tudo. Exatamente tudo. Primeira coisa, pagamento. Como vai ser esse pagamento dele, o valor, a execução do contrato para ele se preparar. Exigir contrato, né? Geralmente essas grandes empresas têm sempre o contrato e a área jurídica deles já manda meio que um contrato pronto. Sim. Então você meio que não discute, você não tem muito esse poder de discussão. Geralmente é um contrato já pronto que você vai aceitar ou não. Sim. E aí dentro daquilo ali tem algumas coisas que você pode negociar. Às vezes o cachê, data de execução, por exemplo, local. Às vezes você consegue negociar isso, mas às vezes não. Às vezes é uma coisa muito pronta. Sim. Você aceita ou não. Mas assim, tudo você tem que perguntar. Tudo. Pergunte tudo para a agência, para a pessoa que está em contato com você. Até para você não sofrer um golpe. Sim. Né? A pessoa, alguém diz que é uma agência que está contratando da empresa tal, e aí manda um contrato para você e já aconteceu isso. De acontecer golpes nesse sentido. O golpista se fazia de agenciador, de agência, e aí dizia que uma empresa grande estava contratando, e aí chamava as pessoas no WhatsApp e tal, e falava assim, olha, deposita tanto. A pessoa paga para fazer... Aí a pessoa pagava porque tinha que fazer um book, tinha que fazer um negócio, Deus aí do tinha que céu. dar entrada, e ele falava assim, olha, dá só essa entrada aqui que é pra gente pagar esses custos assim, de fotos que você vai fazer, pra gente mandar pro cliente, né, pra fechar o trabalho, porque ele quer esse arquivo lá. E aí a pessoa entrava nessa laranjada. Então, assim, pergunte tudo para a pessoa que está te contratando. Pergunte onde vai ser, quanto vai ser, quando vai ser. Todos esses detalhes são importantes. Que tipo de veiculação vai ser feita, o tempo de veiculação da tua imagem. Esse é um ponto. Porque isso sempre fica muito em aberto. Algumas empresas maiores te mandam, né, o período em que aquilo vai ser exibido. Que a sua imagem vai ser mas utilizada. Se você não disser nada, o cara pode usar de novo depois de um ano e vai você ficar não recebe usando. nada. Exatamente. Vai ficar usando eternamente. Não, vai ficar usando eternamente e não vai te pagar nada. Porque você também não delimitou nada e ficou em aberto. Tem que ter um limite. Mesmo que não tenha limite, você tem que saber como a sua imagem vai ser utilizada. Porque depois ele pega aquela imagem, joga numa outra campanha que você não participou, você nem sabe. Quando você vai ver, seu rosto está lá no outdoor, numa outra campanha, e você nem está sabendo. Mas se você deu os direitos, eles podem fazer isso? Pode, mas você tem que saber exatamente o que você está assinando. E às vezes essa comunicação técnica é muito ruim, porque às vezes a pessoa da agência que está te contratando não sabe
não sabe ler o contrato, não sabe nem o que está escrito no contrato. Era isso que eu ia te perguntar ali, para poder encerrar, que o povo tá puto ali já olhando para cá, Não, que é o seguinte. Por que contrato é escrito do jeito tão escroto? Por que juridiquês é horrível? As pessoas não falam juridiquês. Tem coisa que tá em latim, irmão. Por que não escreve essa merda em português com gíria? Tá ligado? Por que é a outra parte? Por que não chama de outra pessoa, Olha, o contratante, contratado? Porra, um bocado de negócio assim, uma linguagem. Porra, meu irmão. Infelizmente, eu não vou poder responder isso da forma que eu gostaria. Sim, porque pode dar um problema assim, aí com a OAB, eu né? mesma posso me defender, mas tem vezes que eu me torno indefensável, né? Então, assim, eu não vou fazer provas contra mim mesma. Mas o que acontece? Você tem que ter o mínimo de linguagem técnica. Pô, mas quem vai assinar sou eu, um ignorante Eu completo? sei. Isso, ponto. Precisa o mínimo de linguagem técnica. Então, assim, os termos técnicos precisam estar lá, mas não precisa estar envolto, sabe, em uma linguagem que não seja acessível. Mas a ideia é justamente essa. Não ser acessível para você assinar o que você não sabe. Sim. Então, hoje, o que acontece? Hoje você já tem várias formas de você se desvencilhar disso, de você pedir um contrato mais simples, de você pedir um resumo do contrato. Ah, é possível fazer isso? É possível, sabe? Então, você já tem até a inteligência artificial que já faz essa leitura para você, de traduzir esse juridiquês, digamos assim. Então, você já pode facilitar a sua vida nesse ponto. Mas, em tese, a ideia é justamente não ser uma linguagem muito fácil para justamente ter essa seletividade. Você E não que, tem... de certa forma, dá uma burocratizada, mas também Exato. protege, né? Porque o cara vai mandar um contrato facilzão, aí já, sei lá, às vezes Mas é a golpe ideia é também. justamente essa, é você facilitar a tua vida e a da pessoa que está te contratando. Quando você trabalha de uma forma ética, né, de uma forma honesta, geralmente o contrato é simples de se fazer e simples de executar, simples de você, sabe, de você fazer tudo ali naquela situação. Uhum. Mas quando você inventa de complicar, de botar coisas, sabe, letras que você não consegue entender, sabe, a própria diagramação do contrato é ruim. A outorga, eu não faço a menor ideia do que seja uma outorga. Outorga é quando você cede alguma coisa. Você está permitindo que alguém faça alguma coisa em seu nome. Eu não Você faço a menor ideia do autoriza. que é outorga. Outorga é como se fosse autorização. Mas por que não escreve autorização, gente? Né? Porque é a língua portuguesa. É a língua isso, portuguesa tem... E o direito é a pior área para você, sabe assim, inovar. O direito não é uma coisa prática. O direito não é prático. O direito, o fundamento do direito é justamente você não conhecer o direito. Então é isso, né? Em resumo, aqui a gente entra em consenso de que o grande problema do Brasil é a língua portuguesa. Precisamos urgentemente de uma reforma da língua portuguesa. Não, coitada da língua portuguesa. Não. A forma que a gente usa a língua portuguesa é que está errada. Porque tem como ser fácil, tem como ser acessível. E se você não entendeu nada, você procura um profissional, alguém que, sabe, assim, passar pelo amor de Deus e vai te ajudar. Algum amigo que saiba português mais do que você. Todo mundo tem algum amigo que se formou em Direito na Universo para poder... Pois é, então mesmo esse cara, esse profissional aí, que ainda não passou na OAB, esse profissional vai te ajudar mais do que você sozinho em casa consultando o Google. Com certeza. Então esse é o conselho, entendeu? Bom, muito obrigado. Obrigada você também. Acabou o programa? É isso? Pô, rapidinho, rapaz.